Saudações agroecológicas, amigos e amigas, e aqui estamos em mais um final de semana de interatividade em nosso canal. É o nosso compromisso semanal. Espero que todos tenham passado uma semana de paz e tranquilidade e que o final de semana se perdure de mesma forma. Hoje iremos falar sobre dois tipos de agentes da natureza. Já sabemos que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Esses dois agentes que iremos falar é a nossa visão. A natureza se divide em dois tipos de agentes: agentes bióticos e agentes abióticos. Agentes bióticos são os que têm vida e agentes abióticos são os que não têm vida. Hoje iremos falar de um agente abiótico que não vimos, mas que ele está presente em nossa vida definitivamente e de grande importância: a temperatura. Não diferente de nós, seres humanos, e de todos os animais da fauna e a flora também, o solo ele tem uma temperatura regulamentar. Não diferente de nós, se a temperatura sobe, nós não trabalhamos bem, não produzimos bem. Se a temperatura desce, nós, de mesma forma, não reagimos bem. Na natureza, é de mesma forma. As plantas sentem o aumento ou a baixa temperatura. Então, entre 25 e 30 graus é a temperatura ambiente para germinação, desenvolvimento da planta. Então, entre 10 ou abaixo de 10 graus, não há germinação. Então, fica impossibilitado essa desenvoltura para a planta. O solo ele tem uma regularidade de temperatura 30 graus. Para isso, tem que estar nesse patamar para o que está abaixo do solo ou acima dele funcionar perfeitamente bem. A questão da temperatura é um caráter definitivo não só em nossas vidas, como na vida dos vegetais e animais da fauna. A temperatura, ela é um regulador que está em nossas vidas cada minuto e segundo. É um ser abiótico, por não ter vida. A temperatura do solo, ela tem que ser mantida em 30 graus, para que tudo possa desenvolver e crescer da forma melhor possível que desejamos. A temperatura, ela pode influenciar na fotossíntese da planta, na germinação, na transpiração, na floração, entre outros condicionamentos que a planta precisa. Então, a temperatura regulamentada é de suma importância para a desenvoltura da sua cultura, agricultor ou agricultora. Hoje, em nosso momento do conhecimento, iremos falar sobre as abelhas. As abelhas, elas vivem em sociedade. E essa sociedade é dividida em 3 castas: rainha, zangão e operárias. As rainhas, elas produzem 3.000 ovos por dia e carregam um peso 300 vezes maior que o seu. As abelhas, elas são responsáveis por quase 80% da polinização das cultivares. Então, sem abelha, praticamente não há alimento. Elas são agentes de suma importância no nosso cotidiano, nesse mundo ecológico de sustentabilidade. O mel de abelha fermentado foi uma das primeiras bebidas usadas na humanidade. Essa sociedade divide-se em mais de 20.000 espécies. São super importantes para o desenvolvimento humano. Então, tão temida e tão amedrontada as abelhas são, mas são de suma importância para a nossa vida. Quando a vimos, deixa ela lá no cantinho dela e ela não irá mexer conosco. Então, as abelhas são seres de suma importância para a questão da produção alimentar na Terra. Elas
são responsáveis por quase 80% dos cultivares polinizados. Outra coisa, não se deve colocar o mel de abelha em vasilhas que já contém cheiro ou odor. Automaticamente ele vai absorver esse cheiro, que talvez você vai achar que está ruim, ficou ruim o mel e vai jogar fora. Então, não coloque mel de abelha em vasilhas que já tem odor ou cheiro, que o mel vai absorvê-lo. Ok? Só coloque ele em vasilhas limpas, sem cheiro ou sem odor. A abelha é um agente biótico da natureza, que tem vida e que precisa, tão como nós e a fauna e toda a flora, da temperatura regulamentada. Dessa forma e maneira, com o clima regulamentar para cada vida que seja fauna e flora, tudo irá correr bem, tudo irá se desenvolver bem. No nosso próximo vídeo iremos continuar sobre a questão da temperatura. A todos, um prazer imenso estar com vocês sempre. Até a próxima oportunidade, espero que seja breve. E a todos eu desejo uma ótima semana de paz e tranquilidade.